A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50. Vamos falar acerca de a família de Jesus. Versículo 46. E falando ele ainda à multidão, né? Lembrem, no estudo anterior falamos do milagre de Jonas, né? Jesus falando com a multidão. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Quer dizer, então quando Jesus estava em um local, né? Falando à multidão, pregando o evangelho, provavelmente, né? Falando com a multidão, chegaram a mãe de Jesus, né? Maria, e os irmãos de Jesus, que estavam do lado de fora e queriam falar com Jesus, né? Versículo 47. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Então alguém foi avisar a Jesus que a mãe dele e os irmãos dele estavam fora do local onde ele estava, querendo falar com eles. Querendo falar com ele, né? Com Jesus. Versículo 48. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Ali é uma pergunta retórica, né? Não precisa responder. Jesus querendo indagar quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Versículo 49. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Jesus, de modo contundente, descreve as características de uma pessoa que era por ele e não contra ele. Aquele que era por ele fazia a vontade de seu Pai, que está nos céus. Jesus, dessa forma, elevou os relacionamentos espirituais acima dos naturais biológicos. Quer dizer, aqueles que fazem a vontade de Deus, né, o relacionamento dele com Jesus está acima do que? Dos relacionamentos naturais e biológicos. Assim como nós com os nossos irmãos em Cristo, né? Nossos irmãos em Cristo, a gente não tem uma relação natural e biológica. Eles não são irmãos nossos porque nasceram da mesma mãe e do mesmo pai. Mas são irmãos nossos porque são do mesmo Pai celestial, né? São filhos de Deus como nós. Então, o nosso relacionamento com eles espiritualmente está acima, né, dos relacionamentos naturais. Jesus não estava denegrindo sua mãe e irmãos. Quer dizer, aqui Jesus não estava falando, não, de uma forma de você rejeitar a sua mãe natural, os seus irmãos naturais. Não, ele estava dizendo que aquele que faz a vontade de Deus, espiritualmente falando, pertence à família dele, né? Meu irmão, irmã e mãe, né? Ele estava apenas dando prioridade à vontade de seu Pai. Quer dizer, então a vontade de Deus Pai é mais importante, né? Tem uma prioridade maior na nossa vida. E esta estava acima de todos os relacionamentos humanos, né? Então, quem faz a vontade de Deus, pratica, né, a boa obra, obedece, teme ao Senhor, né? Pertence à família de Cristo, né? Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo aqui na Terra, né? Aqui Jesus não está falando para a gente negar aos nossos naturais, não. Mas dar valor àqueles que obedecem à vontade de Deus Pai, certo? E também devemos dar valor aos nossos pais naturais, né? Porque tem um mandamento que fala: honrai pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra, né? Mas a gente tem que dar prioridade, né? Ser maior, querer sermos espiritualmente, obedecermos mais a Deus e fazermos questão de pertencermos à família de Cristo. Certo, amados?
Hoje o estudo foi bem rápido, né? Porque foram poucos versículos. E até o próximo vídeo, vamos começar o estudo em Mateus capítulo 13. A paz do Senhor.